Alô amigos do canal Rumo ao Nada, aquele bom dia maravilhoso. A reforma da Previdência vai acabar com privilégios? Ponto de interrogação. Nas redes sociais circula uma tabela com as aposentadorias médias de diferentes grupos, afirmando que os mais bem remunerados seriam preservados. A aprovação da reforma da Previdência vai acabar com privilégios, de acordo com a última campanha publicitária do governo para angariar apoio à proposta. Até que ponto isso é verdade? Nas redes sociais circula uma tabela com os valores de aposentadorias médias de diferentes grupos e a afirmação de que os mais bem remunerados seriam preservados. Bom, aposentadoria em média, por idade R$ 951, pelo RGPS R$ 1.240, por tempo de contribuição R$ 1.944, teto do INSS R$ 5.531, ou seja, pessoas que recebem pelo teto, servidores públicos do Executivo, o teto está em R$ 7.583, militares R$ 9.597, Ministério Público R$ 18.053, olha aqui meus amigos, o Judiciário quanto que ganha? R$ 26.302 e servidor público do Legislativo R$ 28.547. Os números são reais e foram compilados por José Márcio Camargo, economista da Pontifícia, nossa que nominho complicado, Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, com base em informações da própria Previdência. É também verdade que os militares ficaram de fora da proposta e de que a reforma não mexe nos benefícios de quem já está aposentado. Havia uma promessa que sairia uma proposta para os militares, mas até agora nada aconteceu e é óbvio que não vai acontecer porque o governo não vai ter coragem de colocar os militares na reforma, isso é fato. Os que já estão aposentados também não serão afetados, por uma questão de direitos adquiridos, resume Rogério Nagamini, coordenador de Previdência no IPEA. Mas os servidores públicos, inclusive do Judiciário, estão sim no escopo da reforma e devem estar entre os mais afetados caso ela seja aprovada. Bom, gente, se essa reforma sair do papel mesmo, que hoje ela simplesmente é um desenho, ela é um rascunho, precisa sim pegar o pessoal do Judiciário, o pessoal do Legislativo, precisa se dar um teto bem inferior ao que é hoje em dia pago a esse tipo de servidores públicos, porque não é justo a iniciativa privada ganhar uma miséria de aposentadoria enquanto aqueles que trabalham no poder público ganham salários estratosféricos. A reforma em tramitação define uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 anos para as mulheres, com uma transição até 2036, ou seja, um monte de ano até ela entrar em vigor em definitivo. A idade mínima só seria diferente para professores, 60 anos, e para policiais, 55 anos, sem distinção de gênero. Hoje, só 12 países do mundo não têm idade mínima de aposentadoria. Bom, aí a gente deve analisar a realidade de cada país, né? Nós somos um país, digamos assim, mal gerido, mas um país extremamente rico, que se uma hora tiver uma administração bem feita, vai ter superávit em todas as áreas econômicas do país. Quem consegue se aposentar hoje por tempo de contribuição é geralmente o trabalhador rico e educado, que consegue ficar no trabalho formal por décadas a fio. Apenas 3% dos chamados aposentados precoces, ou seja, mulheres entre 46 e 54 anos e homens entre 50 e 59 anos, estão entre os 20% mais pobres. 82% estão na metade mais rica da população. É óbvio, por aí a gente pode sentir que aquela parte mais rica da população tem até dinheiro para pagar a previdência privada, por exemplo. Digamos assim, uma pessoa que recebe hoje um salário mínimo, que vai tentar contribuir com a previdência para receber um salário maior do que um salário mínimo, não vai conseguir, porque se ele fazer isso, vai estar faltando dinheiro para comprar sua própria alimentação. O próprio Camargo, que compilou
que não é copilou, meus amigos, é compilou. Eu que estou lendo errado os dados. Se diz a favor da reforma e diz que a aposentadoria dos servidores públicos no Brasil é um grande programa de transferência de renda de pobres para ricos. Nesse quesito eu concordo, também acho que é mesmo. O mais pobre acaba assim de fato pagando essas aposentadorias milionárias aí que a gente tem por aí. Ele calcula que o déficit, nossa, que palavrinha, hein, meus amigos, do sistema foi de 1,292 trilhões entre 2001 e 2015 para atender 1 milhão de inativos. Foi uma transferência de renda de R$ 78 mil anual para cada aposentado do setor público. É 50% mais do que tudo que o governo federal gastou com educação no período e mais do que foi gasto com saúde. É um escândalo, segundo ele. Mas se o teto do INSS foi de R$ 5.531,31 em 2017, por que tanta gente ganha acima disso? Essa é a pergunta que fica no ar. Eu acho que é sobre isso que precisam os nossos legisladores debruçar sobre isso e arrumar um meio para que essas aposentadorias caiam de valor, né? Porque é impossível o povo simples continuar pagando esse tipo de benefício. É porque o teto hoje só está valendo para trabalhadores do setor privado. Ali a resposta já está aí. E para servidores públicos ingressantes desde 2013. E com uma condição, a possibilidade de participar de um fundo de previdência complementar. O problema é que a União criou seu fundo, mas isso não aconteceu na maioria dos estados e nem dos municípios. A reforma da Previdência em tramitação exigiria a criação desses fundos em até 2 anos, e a partir daí o teto seria efetivado para todos que ingressaram desde 2013, reduzindo os valores médios do benefício arcado pelo Tesouro. Um estudo mostra que todos os benefícios de aposentadoria e pensões por morte respeitassem o teto da Previdência, o Brasil gastaria 8,7% a menos nessa área. A economia chegaria a 48,4 bilhões por ano, usando 2015 como referência. O gasto anual com o programa Bolsa Família, por exemplo, fica na faixa de 30 bilhões. Por ser uma emenda constitucional, a reforma da Previdência precisa ser aprovada em 2 turnos, por 2/3 do plenário, o que significa 308 dos 513 deputados. Após a aprovação na Câmara, a PEC segue para 2 votações no Senado, onde também precisa de 2/3 da aprovação, ou seja, precisa de 49 votos a favor dos 81 senadores. No último mês, o governo suavizou a proposta, liberou recursos e fez uma ofensiva por apoio, que até agora se mostrou insuficiente. Agora Temer promete uma votação em fevereiro, apesar da avaliação de que a aprovação de temas impopulares fica cada vez mais difícil com a maior proximidade das eleições. Pressão. A pressão do funcionalismo público para abrandar a regra de transição da reforma, para que os servidores que ingressaram no serviço público antes de 2013. Hoje eles têm direito à chamada integralidade, ou seja, se aposentar com o último salário da carreira. A paridade, reajustes iguais aos dos funcionários da ativa. Pela reforma, a idade mínima valeria para servidores que queiram manter a integralidade. Se quiser se aposentar antes, o funcionário abre mão disso para receber um benefício equivalente à média de 80% maiores do salário. Bom, gente, como você vê, o governo ainda não jogou a toalha, apesar que ele sabe que está cada vez mais difícil ele aprovar essa reforma, mas eu acho que para agradar o capital financeiro vão sim fazer uma mini reforma previdenciária que não vai resolver em nada, se é que existe esse tal déficit, porque pelo que a reforma da Previdência mostrou, o que existe na verdade é superávit. Bom, meus amigos, gostou do vídeo? Dá um joinha aí e inscreva-se no canal.